A gente estava conversando em off que isso aqui tem muito a ver com a paralisia do sono, né? E tu me explicou em off o que é essa paralisia. Vamos explicar para a galera que está vendo também, porque está bem ligado, né? Paralisia do sono e essa projeção extrafísica. Bom, Petri, é o seguinte, a paralisia do sono é uma expressão usada hoje pela medicina para aquela condição que a pessoa acorda e não consegue se mexer. Ela tenta gritar, não sai som nenhum, tenta abrir os olhos, não consegue, luta para tentar recuperar o movimento. Quando ela recupera o movimento, ela está com uma taquicardia forte, ofegante. E por que isto acontece? Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também relaxam. O que acontece? A pessoa acorda num estado alterado de consciência, sendo que o mecanismo físico ainda não está ativado. Ela não sabe disso, dá o comando para se mexer, o corpo não responde. Qual é a reação, Petri? O medo, a pessoa não sabe o que está rolando. O que acontece quando a gente está com medo? As glândulas suprarrenais, também chamada adrenais, dispara adrenalina, que é a preservação do corpo, o instinto de defesa. Quando você está com medo, uma descarga de adrenalina aumenta o batimento, a força para você correr ou enfrentar o que está causando o perigo. E aí você que estava paralisado, Petri, faz assim, ó, acorda, ou melhor, você já estava acordado no estado alterado, acorda ofegante, acelerado por causa da adrenalina. Como ninguém explicava isso antigamente, né, ficou muito no terreno do mito, porque, por exemplo, alguém mais religioso e mais radical pode chegar, como aconteceu comigo, minha família religiosa, dizer assim, você está tendo essa paralisia porque você não rezou, o diabo te agarrou. Havia também, em áreas espirituais, a noção de que poderia ter um espírito, uma entidade te travando. Tudo isso ficava meio que no imaginário, e antigamente isso era chamado de pisadeira, significando que tem algo prendendo você, como se houvesse uma força pisando sobre você. Você não recupera um movimento. Então, isso é chamado de paralisia do sono. Até aí a medicina vem falando nisso. Só que isto tem um lado B, que eu descobri e outras pessoas também descobriram. Quando eu tinha 15 anos, Petri, isso lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, eu comecei a ter paralisia do sono. Eu acordava, não conseguia me mexer, lutava, não sabia o que era, até recuperar um movimento. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum. Mas tu via pessoas? Não via nada por enquanto, né? Aí o que acontece? Buscando informação, eu já estava, desde os 15, estudando o que eram saídas do corpo, que era uma experiência que eu tinha de me sentir fora do meu corpo durante o sono, que muita gente também tem. Hoje esse é um tema muito estudado, muita gente está interessada. Mas a paralisia aconteceu 1 ano depois de eu estar estudando esses temas e eu ficava com medo. Até que uma noite, Petri, eu totalmente paralisado de novo, no meio da madrugada, eu desisti de lutar, porque aquilo me cansava, tentar mexer o corpo. Eu desisti e falei assim, eu acho que é o momento da morte. Eu vou desistir, eu vou fazer uma prece aqui que Deus me leve, eu não aguentava mais, né? E aí, a prece que eu fiz, Petri, eu tinha 16 anos. Senhor, eu não fumo, eu não bebo, eu estudo de noite, trabalho de dia, não fiz nada demais, tentando parecer bonzinho, né? E, de repente, quando eu mentalmente parei de tentar lutar para recuperar um movimento, eu me senti flutuando sobre o meu corpo humano. Parei e olhei, meu corpo estava deitado e eu fora, como se eu fosse um ser espiritual olhando o corpo de fora. Eu pulei rapidamente para dentro do corpo, Petri, apavorado. Tá? Na noite seguinte, eu acordei novamente paralisado. Aí eu usei inteligência. Eu pensei, ontem, quando eu parei de tentar me mexer, eu tive uma saída do corpo. Eu já sabia o que era, estava estudando o tema há 1 ano. Eu vou ficar quieto de novo. Petri, fiquei quieto, sem tentar me mexer. Eu aceitei a paralisia e fiquei esperando. Novamente, eu flutuei para fora do corpo, parei no ar, olhei o meu corpo e falei assim, qual dos dois sou eu? Eu sou o que está aqui pensando, eu mexia minhas mãos, vamos chamar assim, incorpóreas, e não mexia o corpo. Foi aí que eu percebi que a paralisia poderia anteceder uma experiência fora do corpo, que é muito conhecida por nomes como viagem astral, projeção astral e tantos nomes que várias áreas de estudo deram. E aí eu comecei naquela ocasião. Cada vez que eu acordo paralisado, até hoje, Petri, eu estou com 60 anos, isso eu tinha 16. Acordo paralisado, eu fico quietinho, o meu campo energético dilata, a minha aura, e eu me sinto flutuando numa experiência para fora do corpo. Aí eu fui desenvolvendo essa saída. O que eu descobri? A paralisia do sono favorece uma experiência fora do corpo. Só que, Petri, quando a pessoa acorda, não sabe o que está rolando, bate o medo. Sim. O medo dispara a adrenalina, ela nem parou para observar
o que estava acontecendo. Por exemplo, quem está assistindo a gente agora, a pessoa acordou, ela poderia fazer o seguinte: deixe-me observar o que está causando essa paralisia, estou tranquilo. Ela perceberia que antecede uma saída do corpo. Como as pessoas não fizeram isso, ela acorda, sente a paralisia, fica com medo, ela reage, ela não pensa. E aí ela desperta o movimento. Se a pessoa ficar quietinha e pensar calmamente em flutuar ou em dilatar a sua própria energia, ela terá uma experiência fora do corpo e vai comprovar isso que eu estou falando. Mas isso está acontecendo de fato ou é a tua mente que está fantasiando essa saída? É fato, porque não é um sonho ou uma fantasia. Você está tão lúcido ali quanto nós estamos lúcidos aqui. Você observa teu corpo deitado, você fala assim: eu sou o Petri, meu corpo está ali, esquerda está para lá, direita está para cá, baixo, alto. Caramba, eu estou fora do meu corpo. Não é uma ilusão. O problema é que a gente está dentro do corpo e usa o cérebro para raciocinar. Então não dá para imaginar com o cérebro como é que seria pensar sem o cérebro. Porque inclusive a própria ciência só admite que o pensamento é subproduto do cérebro. A saída do corpo mostra outra coisa, de que a consciência é uma coisa e o cérebro é outra. E que a consciência usa o cérebro como veículo de expressão. Isto então implica que um dia, Petri, quando o corpo cessar a vida e a pessoa sair de vez, ela vai continuar existindo e pensando. Só que quando a gente fala isso, muita gente tende a levar para o lado religioso. E eu não estou falando de uma doutrina, eu estou falando de um fato, uma experiência onde a pessoa se vê fora do corpo. E aí, na época, eu fui estudar o tema, a literatura que tinha. E tinha outros autores que falavam nisso. E aí surgiu um nome na área desses estudos, que é o nome catalepsia astral. Catalepsia paralisia, não é o nome que a medicina usa. A medicina vai falar paralisia do sono. Só que os livros de saídas do corpo começaram a chamar de catalepsia astral ou projetiva, significando você está paralisado num estado alterado da consciência. Isso pode favorecer uma saída do corpo, se assim você quiser. Quando tu saiu do corpo e começou a sair várias vezes, tu fez algum teste para ver se tu estava vendo o mundo como ele era? Sim, porque, por exemplo, eu atravessava a parede, via meu pai e minha mãe deitado no quarto, tá, na posição, entrava no corpo e a Lara estava na posição que eu tinha visto. Eu comecei a fazer pequenos testes, isso naquela ocasião, eu tinha 16 anos. E aí a observação, ela comprovava para mim aquilo, mas era uma experiência subjetiva. Eu não tinha como comprovar para um terceiro. Eu não tinha como chegar lá na tua casa, Petri, sacudir e falar: eu sou o Wagner, estou fora do corpo. Porque desde o momento que você passa para essa condição, você está com um chamado corpo sutil ou espiritual que não afeta nada da matéria. Você não consegue interagir. Você não interage aqui. Entendi. Aí abre outra possibilidade, tá? Eu atravessava a parede da rua de casa e via a rua de casa vazia 3 horas da manhã, não tinha ninguém na rua. Mas aí começou a acontecer uma coisa. Um amigo meu morreu, desencarnou num assassinato. 3 dias depois eu saí do corpo, ele apareceu na minha frente, Petri. O que eu estou falando não tem nada a ver com doutrina X ou Y. O cara existia, eu existia e eu vi ele. E aí ele estava vivo. Eu percebi claramente que a morte do corpo não matava o eu real, se quiser chamar de espírito, alma, o nome que a pessoa quiser chamar. E aí, o que aconteceu? Eu tinha ido no velório do cara. Ele jogava no mesmo time que eu, era um grande amigo. Eu entrei em choque, porque eu pensei, eu fui no velório, chorei pra caramba, senti a falta dele. 3 dias depois eu tô vendo que o cara tá vivo. O que me adiantou o choro lá, se o cara não tinha morrido, desaparecido realmente? 6 meses depois morre outro amigo do mesmo time, né? Morreu durante o sono, de parada cardiorrespiratória. Tempos depois eu encontrei ele lá fora. Neste dia, o Petri, eu pensei, eu nunca mais vou a um cemitério para chorar, cara. Os 2 grandes amigos que eu tinha que desencarnaram, eu tô percebendo eles vivos. Então, na verdade, a perda do corpo não é a extinção da consciência. Essas pessoas estão vivas em outro plano, mas ninguém aqui na Terra vai acreditar no que eu vou falar. Mas eu sei, eu tinha certeza, né? Isto começou a acontecer com frequência. Eu ver seres espirituais... Vocês interagiam? Interagiam, tá? Porque eles estão num corpo sutil, você também. Então é uma troca de energia. Por exemplo, eu estou aqui, a gente pode apertar a mão, pode se abraçar. Se a gente estivesse fora do corpo, a gente poderia interpenetrar energeticamente, estender as mãos. É uma troca de luz. Mas o que acontece, Petri? Essa troca já é aqui.
Se eu estender a mão e você estender, nós estamos usando as mãos para um contato, mas o que é matéria? Energia condensada, é um toque de energia no final das contas. Fora, o toque é só energético sem a parte física, mas a relação é a mesma. Vocês se comunicaram, vocês falaram alguma coisa? Não, mentalmente, porque as cordas vocais estão no corpo. A comunicação, ela é telepática. E a conversa era a mesma daqui. No caso dos dois, o primeiro amigo, ele estava apavorado, cara. Ele morreu num assassinato, ele estava agitado. No segundo caso, o outro amigo morreu durante o sono e esse sim, eu conversei com ele e ele estava mais consciente das coisas, né? Aí, com o passar do tempo, eu fui desenvolver o lado espiritual porque eu senti necessidade de interrelacionar essas experiências, né? Aí eu fui atrás de tudo que eu podia, Petri. Espiritismo, umbanda, yoga, teosofia, ocultismo. E eu sempre tive uma mente muito aberta, assim igual você. Uma mente aberta, observando e somando tudo e equilibrando no meio. Por isso eu nunca aprendi o meu raciocínio numa área, mas eu estudava de tudo. E eu percebia claramente que nenhuma doutrina tinha tudo, tinham pedaços de realidade. Eu ia juntando e aplicando do meu jeito nas saídas do corpo. Foi aí que eu comecei a ver um outro fenômeno. Petri, você está tendo uma experiência tua, individual. Ela é carreira solo. Você começa a frequentar um lugar, seja lá onde for. Esse lugar tem uma atmosfera, tem um grupo e seres espirituais que interagem com o grupo. Vamos chamar guias, né? Ou protetores, o nome que a pessoa quiser. Como você frequenta aquele lugar, esses seres espirituais que estão ali, eles mapeiam sua assinatura energética. Então, o que acontece? Durante o sono, se você tiver uma experiência fora do corpo, você vai sair do corpo e vai ver esses seres que já estão naquele lugar que você vai, você está familiar para eles. Nesse instante, você já não está mais carreira solo, é com banda, uma banda espiritual, porque eles vão interagir com você, aí a experiência vai ganhar um ar mais espiritual. Eu não entendi. Então, aqui, por exemplo, que eu sempre venho para cá e tem pessoas aqui tem esses guias, é isso? Não entendi direito. Algum lugar que tenha algum trabalho espiritual voltado para a luz e para o bem. Entendi. Tá. Cada doutrina, por exemplo, uma igreja católica, um templo protestante, uma mesquita muçulmana, um centro espírita, um grupo de esses lugares voltados para o alto, para o espiritual, tem seres espirituais que interagem. Agora, aqui podem ter seres espirituais ligados a você, ao Caio, que são afins e que estão aqui vibrando, por exemplo, para que aconteça a melhor entrevista e uma coisa que gere o bem para quem assistir, né? Agora, um grupo espiritual que você passar, ele é especializado naquilo. Então, esse grupo vai começar a interagir com você. Na hora que você sair do corpo, você já não está mais sozinho. Eles vão aparecer. E o que pode acontecer? Vamos fazer uma simulação. Você aprende a aplicar energia com as mãos, Petri. Seja o reiki, a cura prânica, o passe, e você gosta de ajudar pessoas ali naquele grupo. Você fala assim, se eu tivesse mais tempo, eu ia fazer um grupo ali com o Caio e a gente ia energizar um monte de gente que está doente, que está mal. A gente poderia fazer melhor se a gente tivesse mais tempo. Durante o sono, se você se desprender para fora do corpo, percebendo que você continua sendo você mesmo, o que você faria? Usaria o tempo para fazer a coisa que você mais ama, que é passar energia. Esses mentores vão chegar perto de você e falar assim, então, vamos unir o útil ao agradável. Nós vamos te levar para uma pessoa que está doente para você, fora do corpo, energizá-la. Ou uma pessoa que morreu e não está legal, está meio que agarradiça aqui, você vai ser levado para aplicar a energia e soltá-la para o lado de lá. Aconteceu isso contigo? Isso começou a acontecer comigo quando eu passei a frequentar alguns grupos espirituais no Rio, porque aí as experiências passaram a ser mescladas com essas presenças, né? E o lance é que eu participava de grupos, mas a minha mente estava sempre aberta. E eu somava os ensinamentos orientais antigos com os modernos ensinamentos do Ocidente. E aí aprofundando, principalmente, a literatura de saída do corpo. Começou a sair muito livro aqui no Brasil de autores diferentes, e eu comecei a estudar muito porque eu queria ter embasamento para as experiências próprias que eu tinha. E essas experiências me mostravam que as experiências dos outros eram muito parecidas com as minhas. Mas não era um papo para você chegar no trabalho e conversar. Era um papo para estudantes espirituais de alguma área, pessoas que tinham a mesma experiência. Hoje, a época está diferente, uma época de grande comunicação. A gente está batendo um papo desse aqui em aberto, num podcast. Muita gente que está assistindo a gente agora, Petri, vai dar feedback para cá, mandem mensagem aqui para o Caio. Vocês que já tiveram experiência assim, vocês vão ver a quantidade de gente que vai se comunicar falando disso. Agora, eu entendo que para um público aberto,
que não estuda a parte espiritual, para uns pode parecer uma coisa criação da mente, é natural, trabalho com o público. O outro pode achar que você está sendo alucinado espiritualmente, o outro pode achar que tem um ser das trevas te enganando. Tudo isso faz parte das pessoas que não aprofundaram esse tema, porque as que aprofundaram vão notar dentro da literatura do tema uma similaridade de relatos, uma complementaridade. Você vai ler 30 livros disso e vai perceber um padrão, que significa não que os 30 estão com problema mental, mas aquilo é uma realidade não mapeada pela ciência oficial, que naturalmente vai entender isso de outra forma, e eu compreendo. Agora, quem tem a experiência sabe que ela é real e cresce muito, a pessoa melhora o caráter dela através disso.